lá no site. Existe uma instrução normativa certinho. Existe uma instrução normativa que o Ministério publica. Então, o que acontece? Os calendários, eles mudam de um ano para o outro, né? Então, essa coisa de ficar decorando calendário, eu não gosto muito, não. A questão está ali para consulta, né? Então, a instrução normativa de 2020 está lá como que está sendo a orientação para as vacinas desse ano. E também, um outro site importante, né, que eu acho que é uma boa referência, é da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM. E lá tem os calendários de faixa etária, de comorbidades, de atleta, de viajante, de gestante, de imunossuprimido. Então, tem vários calendários específicos diferentes que eu acho que é bem interessante. Ele faz um comparativo assim, entre o que tem disponível na rede pública pelo Ministério da Saúde e o que tem licenciado, que talvez tenha que ter só no particular, né? Então, esse aqui é do Ministério da Saúde. O que a gente tem, basicamente, para adulto e idoso, né? A gente tem hepatite B, que hoje está liberado para todo mundo, 3 doses, né? Se a pessoa já começou alguma dose, é só completar essas 3 doses. A dupla adulto, difteria e tétano, 3 doses, você nunca tomou, mas em geral já tomou um reforço a cada 10 anos. A febre amarela, que é dose única, se ela tomou uma dose com menos de 5 anos de idade, tem um reforço, mas em geral é dose única mesmo para a gente. Então quem já vacinou, não vacina mais. Tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, são 2 doses, em pessoas mais jovens, uma dose em pessoa mais velha e tal, que dose única está suficiente. Influenza anual para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e a pneumocócica também para pessoa com idade maior de 60 anos, a pneumo 23 no caso aqui, pensando no Ministério da Saúde. Então, basicamente é isso, é um calendário simples. Aqui é do site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Vocês entrarem lá, igual eu falei, tem algumas coisas especiais para atleta, tem um calendário único completo do nascimento até a idade mais avançada, então é bem interessante o site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Isso aqui é do CDC americano, que também eu gosto de olhar, que ele mostra algumas coisas diferentes e também o layout é interessante, que vai por faixa etária e tal. Então, por exemplo, vacina contra varicela, né? 2 doses para todo mundo até 49 anos, para quem é nascido a partir de 1980, e para quem é mais velho é opcional, em algumas circunstâncias ele está colocando. E vacina de zoster, por exemplo, vou falar hoje ainda, vacina para herpes zoster, está recomendado para todo mundo acima de 50 anos. Isso é dos Estados Unidos, tá? HPV, 2 ou 3 doses, dependendo da idade e tal, e opcional aqui também, até 45 anos. Então, tem algumas questões, algumas vacinas que têm uma indicação um pouquinho diferente da brasileira, mas é interessante de ver também. O que acontece com o idoso, né? Com o aumento da idade, existe uma disfunção imune, do envelhecimento da imunidade, né? Que é chamada imunossenescência. E aí o idoso ele tem maior susceptibilidade a ter infecções, e além disso ele tem uma resposta vacinal um pouco prejudicada, né? Então você vacina o idoso, a chance dele se tornar imunizado é menor do que quando você vacina um adulto jovem, né? Mesmo assim, é grupo prioritário para algumas vacinas, a gente sabe, né? Então, tem alguns fatores que influenciam nessa capacidade de responder aos antígenos, né, a vacina. As comorbidades, o uso de medicamentos, imunossupressores, corticoides, as infecções prévias e alguns fatores ambientais aí. Tudo isso vai influenciar nessa resposta imune aos antígenos que o idoso faz.
Bom, a febre amarela, a gente sabe que ela é uma dose única de vírus vivo atenuado, então ela está contraindicada para imunossuprimidos mais graves, né? E é uma vacina bem segura, apesar de causar alguns eventos adversos aí mais raros, mas mais leves, né? Em relação à tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, muito raro um evento mais grave, né? Assim, uma encefalopatia e tal, mas ela também é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então a gente sabe que gestante não pode tomar, imunossuprimido não pode tomar, pessoa que tem doença, está com febre, uma febre mais alta, não deve tomar, espera essa febre passar, né? Doença aguda e tal. E se teve reação anafilática prévia. Pessoa que recebeu derivado de sangue, em geral, tem que esperar uns meses, 3 meses, para poder vacinar, porque isso pode prejudicar a resposta do organismo à vacina, a produção de anticorpos. A dupla adulta a gente viu, não tem o componente pertus, né, coqueluche, mas é o mesmo esquema, 3 doses com reforço a cada 10 anos. Se for gestante 5 anos, você faz reforço no meio da gestação. E é uma vacina também bastante segura, né? A vacina de influenza, ela é uma vacina trivalente, ela engloba 3 tipos de vírus, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. O ideal é vacinar aí um mês, 2 meses, 1 a 2, 3 meses no máximo, antes do pico, né, que é no inverno. Então, geralmente ela vem em abril, às vezes maio, né, para vacinar. E olha para vocês verem, ela tem uma eficácia de 70% a 90% nos adultos saudáveis. Em idosos, ela tem uma eficácia menor, mas ela previne, ela reduz a hospitalização, reduz o óbito, porque o idoso, ele, né, apesar dele responder pior à vacina, é o grupo que mais vai complicar quando adoecer pela influenza, né, que é igual ao Covid que nós estamos vendo aí, né, o idoso, ele tem maior risco de complicar quando pega uma infecção viral. A vacina pneumocócica, existe a vacina polissacarídica, que é a pneumo 23, e a vacina conjugada, que é a pneumo 10, e agora tem a pneumo 13 também, nós vamos ver ainda hoje. Para o idoso, faz uma dose única e após 5 anos mais um reforço. O que o Ministério coloca é de 2 doses, né, com intervalo de 5 anos. Está indicada para os idosos, pessoas com imunossupressão, quem não tem o baço, né, pelo risco de infecção invasiva por pneumococo. E olha para vocês verem, ela tem uma eficácia contra doença invasiva, isso é choque séptico, meningite por pneumococo, mas tem baixa proteção contra a pneumonia isolada, né? Então ela é recomendada para pessoas que têm risco de ter complicações por infecção pneumocócica, e aí os idosos e os imunossuprimidos principalmente. A vacina de varicela, vocês já viram, ela entrou em anos recentes no calendário da criança, né? É também uma vacina de vírus vivo atenuado. No calendário da criança, ela é aplicada aos 12, 15 meses e depois 4, 5 anos, né? 2 doses. Essa aplicação subcutânea, uma eficácia de 70% a 90% contra a doença. Para criança agora, então todas as crianças estão vacinando de varicela. O adulto que não vacinou, ele é até grupo prioritário para vacinar, viu, gente? Algum de vocês aí que não tenha vacinado, não tenha tido varicela na infância, é recomendado que vacine. Por quê? Porque a doença varicela, ela complica muito mais em adulto do que em criança. Um adulto que é susceptível, ele tem que vacinar contra a varicela. Muito importante isso. E a vacina de herpes zoster, ela também é vírus vivo atenuado, é o mesmo vírus da varicela, só que aqui são títulos mais elevados do vírus para desencadear uma resposta imunológica, né? Dar um booster para poder... Mesmo quem já teve varicela, está recomendado vacinar contra a zoster
o adulto com idade acima de 60 anos. Isso é a recomendação brasileira. Pelo risco, para diminuir o risco de desenvolver um episódio de herpes zoster. Tem uma eficácia de 50% aí. Se tiver a herpes zoster, vai ter uma doença mais leve e vai ter menor complicação neurálgica, né? dor neuropática pós-herpes zoster, né? Que é algo que incomoda muito as pessoas que têm. Isso aqui é do CDC, mostrando exatamente isso, né? A pessoa que vacina com herpes zoster, ela tem menos episódios, e quando tem, os episódios são mais leves e causam menos dor pós-herpética. E a vacina de dengue, gente, só para comentar também, não sei se vocês já viram, ou às vezes um ou outro aluno já tomou vacina de dengue, né? Esse foi o estudo que mostrou a eficácia dessa vacina em maiores de 9 anos, em média de 65% de eficácia, só que ela foi mais eficaz em pessoas que já tiveram dengue anteriormente, e a eficácia principal para prevenir formas graves. Às vezes a pessoa adoecia de quadros mais leves e diminuiu, então, o risco de desenvolver síndrome de choque da dengue. Entretanto, né, logo depois desse lançamento, houve um estudo mostrando que a pessoa que nunca teve dengue não deve vacinar. Então, por quê? Porque ela pode ter um episódio e aumentar o risco de ter forma grave. Isso aconteceu no estudo pós-licenciamento da vacina. Então, hoje a vacina de dengue está indicada para pessoas que já tiveram dengue. Para quem nunca teve, não deve vacinar. Então, coloquei aqui. Então, ela é uma vacina tetravalente, pega os 4 sorotipos de dengue, né? Dengue 1, 2, 3, 4. São 3 doses com intervalo de 6 meses. Está indicado a partir de 9 anos até 45 anos de idade, apenas para aqueles que já tiveram dengue. Pessoas que já tiveram dengue. Contraindicado para quem nunca teve dengue. Imunodeprimido, gestante. Tal. A vacina de HPV, ela entrou em anos recentes também no calendário do Ministério da Saúde, para mulher de 9 a 14 anos, para homem de 11 a 14 anos. A vacina, quando ela foi licenciada pelo laboratório Merck, ela foi licenciada com 3 doses, tiveram alguns estudos comparando 2 e 3 doses, mostrando resultados semelhantes, e o Ministério da Saúde ele coloca 2 doses, né? Mas em bula são 3 doses, e ela cobre 4 sorotipos específicos do HPV, né? O 6-11, 16-18. 6-11 causa muita verruga genital, e o 16-18 são os principais que causam câncer cervical. Tem vários outros sorotipos de HPV, então a pessoa pode pegar pelos outros, mas se protege contra esses 4. Ela está licenciada, esse povo sempre pergunta, né, para mulheres até 45 anos, tá, gente? Está licenciada, o Ministério da Saúde não libera, tá? Libera só até 14 anos. E para homens ela está licenciada até 26 anos. O ideal, né, ela é uma vacina segura e tal, que ela seja aplicada antes de iniciar a atividade sexual. Né? Esse foi o estudo lá de 2010 de eficácia, olha, 17 mil mulheres com essa faixa etária, um acompanhamento de quase 4 anos. Olha a eficácia. Aqui, as mulheres que nunca tinham tido relação sexual, e aqui as mulheres que já tinham tido relações sexuais. A eficácia diminuiu a ocorrência de verruga em quase 100%, alterações no Papa Nicolau também quase 100%. Então, ela é bem mais eficaz quando administrada antes de iniciar a atividade sexual. Então, 9, 10 anos tem que tomar essa vacina de HPV. Bom, como é que são as vacinas da gestante? E aqui, né, uma foto do calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, a coqueluche acelular, DTPA.
Então, se a gestante já tomou a vacina, está com o calendário em dia, a gente recomenda uma dose de TPA a partir da 20ª semana de gestação. Se tiver vacinação incompleta, vai dar uma dose de duplo adulto e uma dose de DTPA, né, a tríplice acelular. E gestantes não vacinadas, você faz 2 doses de duplo adulto e uma dose de DTPA, né, que deve ser a partir da 20ª semana e tal. Hepatite B está recomendada de rotina para gestante, 3 doses, esquema habitual, e a vacina de gripe. Aliás, a gestante é, de fato, o grupo com maior risco de complicação de influenza, tá, gente? A gente viu na epidemia de 2009 que a gestante de fato, a gestante é o grupo de risco maior para complicar de influenza, então tem que vacinar de influenza toda gestante. Algumas vacinas podem ser aplicadas em gestante com indicações iguais a não gestante, né? Hepatite A, pneumocócica, meningocócica e febre amarela, inclusive, né? Se for uma situação de alto risco de contágio, pode ser feita a vacina na gestante, mas não é recomendado de fato, né? Assim, mas é possível em situações bem específicas. E vacinas contraindicadas, formalmente contraindicadas na gestação, tríplice viral, e as vacinas vivas, né? Tríplice viral, a varicela e a dengue, né? E HPV não vacinar também, mas porque não tem estudo, não está liberado e tal. Porque ela é vírus recombinante, não é vírus vivo, mas não deve vacinar. A febre amarela pode ser, né, como eu falei, em situações bem específicas, mas em geral ela é contraindicada também. Vacina de raiva, né, é possível também, né, se tiver, né, uma mordedura, um acidente aí com cão, né, um cão de rua e tal, é possível, não tem problema, depois nós vamos ver aula de raiva mais para frente. Bom, era isso que tinha para falar em vacinação do adulto. Vou interromper aqui.